Fala galerinha, tudo jóia? Hoje vamos dar sequência aí e encerrar o there is e o there are na forma interrogativa. Bom, se você não viu ainda na forma afirmativa e na forma negativa, recomendo que você assista os dois últimos vídeos, porque nesse vídeo aqui eu vou direto ao ponto, tá bom? Então vai ter coisas que se você ainda não entendeu afirmativo e negativo, você não vai entender esse vídeo. Bom, se você também não entende o verbo to be, assista as aulas 2, 3 e 4, que vão ser fundamentais para você entender isso daqui também, tá bom? Mas para você que já sabe e está acompanhando os vídeos do canal, você já deve ter imaginado que por se tratar o there is, né, e o there are, por se tratar do verbo to be, para fazer uma pergunta a gente vai inverter a ordem, tá? Então, is there, blá, 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 are there, blá, 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 tá? E o que quer dizer o there is e o there are, né? Ou is there e o are there? Tem, existe, há, né? O singular. E no plural, tem, existem, há. Tá bom? Então, usamos o is there e o are there para perguntar se há ou existe algo. Na interrogativa, precisamos inverter a ordem do verbo to be para fazer a pergunta. Então, foi o que eu acabei de citar aqui. Na interrogativa, também é comum utilizarmos a palavra any, assim como na negativa, né? A gente comentou agora na aula anterior. Então, na interrogativa, também podemos usar a palavra any, que significa algum, tá? Para fazermos as perguntas. No português, que é o que eu comentei já nas duas aulas anteriores, é muito comum as pessoas usarem o verbo ter, né? Para dizer que há ou existe algo. Então, sei lá, a pessoa quer perguntar: tem uma padaria na sua rua? Tá? E aí ela vai traduzir para o inglês, ela fala, have a bakery in your street? E tá errado usar o verbo have para perguntar se existe algo. Tá? É que como no português isso é comum, a gente costuma cometer esse erro. Mas o verbo to have em inglês é só para falar mesmo de algo que nós temos, que nós possuímos, não de algo que existe. Tá? Então, se você não for dono da padaria, você não pode falar que você tem uma padaria na sua rua. Tá? A padaria existe, ela está lá, mas você não tem ela em inglês. Tá bom? Então, a gente não usa o verbo have no sentido de existir, de haver. Tá? Então, vamos lá. Os exemplos agora da forma interrogativa. Is there, vamos fazer um de cada vez, tá? Is there a beautiful park in my city? Tem um parque, ou existe um parque, ou há um parque bonito na minha cidade? Tá? Agora, se você quiser usar o any, que é outra possibilidade, is there any beautiful park in my city? Tem, existe, ou há algum parque bonito na minha cidade? Tá? Essa é a diferença de um e algum, há e any, tá bom? Simplesmente isso. Segundo exemplo, are there ambulances outside? Há ambulâncias lá fora? Tá? Ou are there any ambulances outside? Há alguma ambulância lá fora? É a opção de usar o any aqui na pergunta, tá? Is there a boy at the door? Há um garoto na porta? Ou is there any boy at the door? Tem algum garoto na porta? A mesma situação da primeira frase, tá bom? E aqui, are there boys playing on the field? Há garotos jogando no campo? Tá bom? Então, muito comum também usar o any em perguntas com o there is e o there are, né? Tá bom, pessoal? Então, se você não conseguiu entender por algum motivo, e se você não assistiu as duas aulas anteriores, recomendo que você assista, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Valeu, galera. Um abraço.